Tem bastante gente me perguntando como foi a adaptação das gatinhas para a viagem, então vou contar um pouquinho para vocês como é que foi. Primeiro a gente comprou as coleiras delas e daí deixava as coleiras no chão para elas irem se acostumando com o cheiro, né? E aí depois a gente levava elas a passear um pouquinho com as coleiras. No começo elas não gostaram, mas tiveram que se adaptar. Aí a gente também levava elas passear todo dia de carro. Levávamos de dia, levávamos à noite, porque era recomendado que a gente fizesse isso para elas irem se adaptando com a caixinha, né? E com viagens mais longas. Aí cada vez que a gente fazia esse passeio tinha a recompensa, né? O churu que elas amam. Então a gente fez isso várias e várias vezes. Muito passeio, muito miado, porque elas não gostavam muito não. E sempre lembrando da recompensa. Aí depois foi o dia de pegar a estrada. A gente fez uma viagem de 3 dias de carro. E aí eu coloquei a caixinha de areia junto. A gente parava no acostamento ou num posto, né? Normalmente num posto, para dar comida para elas, para deixá-las tomarem água, para usar a caixinha. E aí cada parada de hotel elas tinham que cheirar tudo, né? E assim foi durante 3 longos dias, mas elas se comportaram muito bem. Já foi o primeiro passo para a adaptação da viagem de avião, né? Então cada hotel era um pouquinho estressante, mas depois que elas cheiravam tudo, elas iam se adaptando. E aí depois de 3 dias dentro do carro, a gente finalmente chegou no nosso primeiro destino. E lá também a gente fazia a adaptação das coleiras, porque elas estavam muito acostumadas numa casa grande que tinha gramado, que elas podiam correr, elas não tinham acesso à rua, mas elas podiam correr lá fora. Então a gente queria levar elas lá fora também, nessa primeira casa que a gente ficou. E então só com coleira, porque tinha muitos gatos também nesse outro condomínio e cachorros, então que podiam atacar elas, né? Como elas não eram acostumadas com outros bichinhos, então a gente só levava elas nas coleiras. Elas não gostavam muito da coleira, mas até que se acostumaram. E aí exploravam a casa nova, né, nos primeiros dias. Só que teve um dia que a gente estava lá fora e aí veio um outro gato. Primeiro tinha um gato, depois tinha um outro cachorro. E daí elas se assustaram e eu fui tentar acudir. E aí não deu muito certo, né? Tomei um arranhão, muitos arranhões na mão. E aí a gente parou de levar elas lá fora um tempo. Fica um tempo sem levar. Daí a gente comprava então graminha e tentava assim comprar brinquedinhos para elas se adaptarem dentro de casa, porque aí elas não podiam mais sair, né? Porque a gente tinha medo então de levar elas e serem atacadas por outros bichos. Então aí a partir daquele momento elas ficaram só dentro de casa. E aí que já foi a adaptação para segunda casa, que foi um apartamento que a gente ficou, porque a gente precisava esperar nesse lugar 9 dias em São Paulo para a gente pegar os papéis delas. Gente, a gente ia fazer tudo sozinhos, eu e meu marido, mas a gente achou melhor contratar uma empresa, a Viaja Pet a gente contratou, porque é muita burocracia e eles nos deixam muito tranquilos que no aeroporto, como fazer, tudo certinho, todos os papéis. Então assim, precisa ter uma Vigiagro, a gente não tinha Vigiagro na nossa cidade, então a gente achou melhor contratar uma empresa que já faz só isso e aí a gente ficou mais tranquilo, tá? E aí na hora do primeiro voo que a gente ficou morrendo de medo, porque tem que passar no raio-x, né? E aí as nossas gatas são muito nervosas. Elas não são acostumadas com muita gente ao redor. Então eu fiquei sabendo que a gente podia pedir para passar numa salinha separada no raio-x. E aí eu consegui, gente. Nos 3 aeroportos que a gente foi, eu consegui a salinha separada. Eles deixam certinho a gente passar. Aí eu entrei na salinha com elas enquanto os policiais pegavam a caixinha delas para passar no raio-x e deu muito certo, gente. Se vocês precisarem fazer uma viagem com seus pets, peçam se eles podem ter acesso a essa salinha. É muito tranquilo, gente. Eu super recomendo. E aí, depois de muitas adaptações, no segundo apartamento chegou o dia da grande viagem de horas e horas e horas. Então eu estava muito preocupada porque seriam 14 horas
Se não me engano, foram 10 horas no primeiro voo e depois 2 horas de intervalo e mais 2 ou 3 horas no segundo voo. Aí eu levava elas ao banheiro, eu levava no banheiro adaptado e em Toronto eu tinha um banheiro de pet. Então bem legal esse banheiro, só que nada feito. Elas estavam muito nervosas, não usaram as caixinhas, não comeram nada. É recomendado não dar comida. O máximo de horas é 4 horas antes da viagem para dar comida, tá? Então, chegou, você conta quando você vai viajar, a partir dali 4 horas antes você dá a última vez, depois não dá mais. Porque daí evita náusea, evita que elas tenham que usar o banheiro, né? Então, é melhor. Mas, gente, olha, posso falar, nervosa do jeito que eu tava, super preocupada, deu tudo muito certo. Elas se adaptaram, elas miaram no começo, mas depois elas relaxaram. Então assim, eu cobria as caixinhas delas para evitar delas ficarem olhando ao redor e ficarem mais estressadas. Então deu tudo muito certo. Sugiro contratar uma empresa de sua confiança. Não faça tudo sozinho, já é tanta coisa pra gente pensar quando a gente tá em viagem, em mudança, né? Mais isso ainda. Então sugiro contratar uma empresa, eles instruem certinho e não tenham medo, porque dá tudo certo. Pra mim deu e pra você que está assistindo esse vídeo também vai dar. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, o que eu puder ajudar eu respondo pra vocês, tá bom?